Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Deus é maravilhoso, né? Esses são os cuidados de Deus para a nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e no versículo 4. Curiosamente, né? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, isso aqui é só para um esclarecimento a mais. A gente acha que o livro do Atos dos Apóstolos fala de todos os apóstolos, né? Porque fala. Mas do capítulo 1 ao 12, ele cita praticamente a vida de Pedro, e do 13 em diante ele fala da vida do apóstolo Paulo. Atos 2, 4. A palavra de Deus vai dizer assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Podeis assentar, glorificando a Deus. Queridos, na plenitude dos tempos, acontece algo que João relata no seu livro, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Esse Jesus que se manifestou na face desta terra, ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade e foi batizado por João, seu primo, conhecido como João o Batista, no Rio Jordão. Jesus, quando ele se aproximava e João batizava os homens e dizia àqueles que eram batizados por ele: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, a qual eu não sou digno de desatar as alparcas das tuas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João, ao olhar, viu Jesus se aproximando e, olhando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando ele sai das águas, a Bíblia vai dizer que o céu se abre. E depois de 400 anos que Deus já não falava mais com o seu povo, a voz de Deus ecoa dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E Jesus, começando ali, irmãos, o seu ministério, começou a realizar sinais, prodígios e maravilhas na face dessa terra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Jesus, aonde ele passava, o cego enxergava, o mudo falava, o surdo ouvia, o leproso era purificado, o morto ressuscitava, os que eram coxos levantavam e saíam andando. O Senhor, ele manifestava o seu poder através da virtude que vinha sobre ele. E o teu poder, quando se manifestava, as pessoas se maravilhavam de ver os milagres que Jesus, através do poder que estava sobre a tua vida, acontecia. Quando Jesus pregava, as pessoas ficavam admiradas, porque nunca tinha visto alguém pregar e pronunciar como ele pregava e pronunciava. Porque a Bíblia vai dizer que as pessoas diziam: quem é este que prega com tanta autoridade? Que a autoridade que ele tinha era para curar, era para que os demônios saíssem, para libertar e para ensinar tudo que nós temos hoje aprendido na palavra de Deus.
Jesus, querido, ao caminhar pela face desta terra, ele separou aqueles que começariam então a pregação do evangelho na face da terra, e ele por várias vezes, ele deu a entender aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que ele seria levado à cruz, que ele iria morrer, mas que ele também iria ressuscitar. E quando Jesus, ao tomar rumo a Jerusalém, para cumprir a agenda de Deus, sabendo que ali ele seria preso, que ali ele seria julgado, que ali ele seria condenado, que ali ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele também ressuscitaria. E quando eu começo, queridos, a olhar para isso, vendo que tudo aquilo que Jesus falara aconteceu, Jesus então ao terceiro dia ele ressuscita, e a Bíblia vai dizer que por 40 dias ele permanece juntamente com os seus discípulos, para que não houvesse dúvida alguma que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E ele, ao olhar para os seus discípulos, quando ele partiria para tomar rumo ao céu, ele diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando eu comecei a olhar para isso, aonde está isso, evangelista? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e no versículo 4. Atos 1, 4. Vai começar a dizer assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, que disse a ele: de mim ouvistes, versículo 5, porque na verdade João ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aí no versículo 8 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Querido, aqueles que ouviram as palavras do Senhor e acreditaram naquilo que ele tinha pronunciado, se reuniram e foram então para o cenáculo, o mesmo lugar aonde ele se reuniu na Páscoa com os seus discípulos. E ali estavam os apóstolos, ali estavam os discípulos de Jesus, ali estavam as mulheres que ajudaram Jesus financeiramente na obra enquanto ele esteve aqui na face dessa terra. Ali estava Maria e os seus irmãos que acreditaram em Jesus somente após a ressurreição dele. 120 estavam reunidos no mesmo propósito. E qual era esse propósito? Oração. Eles estavam orando e acreditando naquilo a qual o Senhor pronunciara, que a promessa de Deus num tempo determinado viria sobre a vida deles. E quando eu começo, queridos, a olhar para isso, ali estavam todos no mesmo propósito. Querido, se a igreja não tiver um mesmo propósito, a igreja não cresce. Se a igreja não tiver no mesmo propósito, a igreja não avança. Se a igreja não tiver no mesmo propósito, o Espírito de Deus não move no meio da casa. E quando eu começo a olhar para isso no mesmo propósito, e hoje
É incrível quando você pergunta para pessoas se ainda não é batizada pelo Espírito Santo, e tem pessoas que dizem, não, eu ainda não sou batizado, mas de vez em quando, vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Para você ver, eles não passaram 1 hora, nem meia hora orando, foram 10 dias orando ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre a vida deles. Agora, o Espírito Santo que desce aqui, não era o Espírito Santo que eles já tinham, porque ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são duas coisas totalmente diferentes. Como assim, evangelista? Não estou entendendo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele exorta o povo dizendo, não entristeçais o Espírito Santo, a qual fosse selados para o dia da redenção. O que é isso? Para que você venha compreender melhor, quando você precisa enviar uma encomenda para algum lugar, uma carta, ela tem um destino a chegar, mas essa carta não chega se ela não tiver o selo. Isso é ser selado com o Espírito Santo, para que naquele grande dia você chegue ao destino determinado. Agora, ser cheio do Espírito Santo, querido, é outra coisa. Receber a virtude do Espírito Santo sobre a tua vida é outra coisa. E foi exatamente aqui o que aconteceu. Eles já tinham entregado a sua vida a Cristo, já acreditaram em Jesus, mas eles precisavam receber poder de Deus sobre a tua vida. E quando isso aconteceu, a Bíblia vai dizer que era num domingo, 9 horas da manhã, e o Espírito de Deus, ele desce com poder dentro daquele lugar. A Bíblia vai relatar que um vento impetuoso entra para dentro daquele lugar, e é repartido línguas como de fogo, e é pousado sobre cada um daqueles que estavam naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que não foi 10 ou 20, mas todos foram cheios do Espírito Santo. E aquilo ali, irmão, virou para aqueles que estavam para o lado de fora uma bagunça. Aquele povo, irmão, começou a olhar, e a Bíblia vai dizer que uma grande multidão se reuniu para tentar entender o que estava acontecendo lá dentro. Eles não entenderam o que estava acontecendo, e um olhava e dizia, o que é isso? Uns se maravilhavam, porque cada um falava em línguas, que aquele povo que estava ali fora, cada um de um lugar, eles entendiam na sua própria língua, e eles ficaram admirados com aquilo. E outros diziam, não, esses são galileus. E irmãos, eles eram desprezados naquele lugar. E outros ainda diziam com zombaria, eles estão bêbados, eles estão encachaçados. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta. Queridos, veja como o poder do Espírito Santo consegue mudar e moldar a vida de uma pessoa. Pedro, irmãos, era um homem duro. Todo mundo sabe que quando foram pegar Jesus, ele arranca a espada, corta a orelha do soldado. Imagina Pedro ouvindo, vocês estão tudo bêbado, encachaçado. Pedro ia sair lá e ia quebrar tudo, irmão. Mas a pessoa, quando ela sabe a quem ela serviu, a quem ela está servindo, o que desceu sobre a vida dela, a pessoa muda. Pedro saiu ali, irmãos, e aqui eu começo, irmãos, a ficar admirado. Sabe por quê? Porque aqueles que olhavam ali, apesar de um milagre ter acontecido, porque aquilo foi um milagre extraordinário que aconteceu naquele lugar, mas milagre não muda a vida de ninguém.
Quantas pessoas que você já conheceu que precisava de um milagre e não está na presença de Deus? Apesar de ser um milagre extraordinário que aconteceu naquele lugar, só que as pessoas que estavam para o lado de fora não estavam entendendo absolutamente nada, irmão. Só que eu vejo algo mais interessante aqui do que o poder de Deus descendo sobre a vida daquelas pessoas. A ministração de Pedro. Após receber o poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda, irmão. Vamos para a Bíblia. Atos 2:14. Atos capítulo 2 e no versículo 14. A Bíblia vai dizer assim: e Pedro, porém, pondo-se em pé aos 11, levantou-se a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Sabe o que Pedro fez? Pedro, ele não chegou lá fora discutindo. Pedro, ele não chegou lá fora querendo arrumar confusão, não. Pedro foi esclarecer aquele povo que não estava entendendo nada. O que estava acontecendo ali para o lado de dentro era exatamente o que eles sabiam, que foi profetizado pelo profeta Joel lá fora. Ninguém está bêbado, ninguém bebeu. O que aconteceu aqui agora foi o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que estão lá dentro. E aqui ele não faz comparação entre homem e mulher, porque ele começa dizendo: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens, eles terão sonhos, eles terão revelações. E ele aqui, querido, não discrimina nem aqueles que são novos e nem aqueles que são velhos. Ele também diz os jovens e as velhas, e ele não discrimina também ninguém de ação social aqui maior do que a outra, não. Ele diz assim: sobre servos e sobre servas. Não importa se tem mais dinheiro, se menos dinheiro, se tem ou não tem, ele coloca tudo no mesmo pacote. Ele diz: basta o quê? Basta andar na presença do Senhor, que você buscar a presença dele, não um dia, 2 dias, mas determinar que você quer ser cheio do Espírito Santo, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja alto, seja baixo, seja cheio do Espírito Santo. É o anseio, irmãos. Pedro, ele esclarece aquele povo, e depois de esclarecer o que tinha acontecido ali, Pedro começa a pregar. E a ministração de Pedro é linda, irmão. Por quê? Porque Pedro começa a sua ministração não falando de nada o que aconteceu. Ele esclareceu o que houve, mas a ministração do Pedro começa falando de Jesus. Queridos, a nossa ministração precisa ser cristocêntrica. Olha Jesus, olha Pedro pregando e falando sobre Jesus.
Atos 2, 22. Ele começa dizendo: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Ele começa a ministração, querido, falando de Jesus. Ele começa a sua ministração colocando o Senhor em primeiro lugar. Ele começa dizendo: olha, a Jesus. E aqui o interessante é que ele coloca assim: a Jesus, o Nazareno, a qual vós vistes que pelo poder de Deus ele fez sinais, prodígios e maravilhas no meio de vós. Sabe o que eu olho quando começo a olhar para isso, querido? Jesus, ele não fazia nada escondido, irmão. Tudo aquilo que ele fazia no meio do povo. Não tinha nada daquele negócio: ah não, vamos orar ali dentro daquele quarto. Não, era tudo aberto. Ele fazia em campos abertos, tudo aquilo para o povo olhar, ver o manifestar de Deus, a glória de Deus, os teus sinais, prodígios e maravilhas, eram tudo ao ar livre, irmão. Ele mostrava para todos o poder de Deus, para que lá na frente Pedro olhar e olhar assim: olha, eu quero mostrar para vocês, o Jesus que eu estou pregando aqui é aquele a qual vocês viram, que pelo poder de Deus ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Quando eu olho ele falando assim, irmão, e ele falando sobre Jesus, o Nazareno, era para que se cumprisse a promessa que Jesus seria chamado de Nazareno. Mas interessante que quando você olha a palavra Nazareno, lá no Antigo Testamento, ela não aparece nem uma vez. Mas o que acontece então aqui? A palavra Nazareno, ela vem de uma palavra procedida de Nezer, que significa broto. Isso é lindo, irmão. E o broto, quando ele é plantado, ele cresce, ele frutifica, ele dá fruto, e é isso que ele queria mostrar aqui: o Nazareno, aquele que nasceu pequeno, que foi plantado, que cresceu, que deu fruto, que foi exaltado, mas ao mesmo tempo da exaltação de Cristo, ele diz o Nazareno, porque Nazaré era um lugar desprezado, a ponto de alguém dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, o exaltado, mas também humilhado. E ele continua pregando. Ele fala sobre a vida de Jesus. E agora, ele entra falando sobre a morte de Jesus. Atos 2, 23, ele diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, escuta isso, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Aqui, irmãos, Pedro ele começa dizendo que o que aconteceu com Jesus aqui foi de conselho e de presciência de Deus. Já estava escrito, irmão, na eternidade que Jesus ia morrer. Isso já estava na agenda de Deus. Então a morte de Jesus, querido, não foi nada assim assustador aos olhos de ninguém. A morte de Jesus, querido, ela já estava escrito na agenda de Deus. Só que ao mesmo tempo,
ele também culpa os israelitas por ter matado e crucificado a Cristo. Quando eu comecei a olhar para isso, eu disse: espera aí, se não foi nada miraculoso para aquelas pessoas, porque o próprio Jesus disse: eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas eu também vou ressuscitar. Então, se ele disse que ia morrer, não foi nada que as pessoas tivessem que olhar assim e dizer assim: ai, Jesus morreu. Não, ele disse que ele iria morrer. Só que ao mesmo tempo Pedro, ele fala: vocês crucificaram ele. E eu comecei a olhar para isso, irmão. Mesmo sendo algo que Jesus teria que fazer, quem matou Jesus foi nós. Quem matou Jesus fui eu, quem matou Jesus foi nós. Porque ele não teve pecado nenhum. Ele diz: por mãos injustas. Como que por mãos injustas vocês crucificam alguém que era justo, alguém que era santo, alguém que não teve nenhum pecado, mas que o meu pecado, o seu pecado estava sobre os seus ombros. Era para Jesus morrer, sim. Deus determinou que teu filho morresse, sim. Mas quem matou Jesus foi nós. Nós o matamos. Porque se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, de nada valeria nós estarmos aqui hoje. É por isso, querido, que Pedro ele fala que foi algo determinado por Deus, mas que também nós aqui na face dessa terra teríamos a nossa culpa. Por quê? Porque a própria Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele diz: todos nós pecamos. E se Jesus não tivesse morrido e cumprido a agenda do Pai, porque num certo tempo, querido, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que se não for, que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele morresse mesmo pelas minhas culpas, pelos meus pecados, para que hoje nós fôssemos livres e estivéssemos aqui sentado, adorando, glorificando e exaltando aquele que um dia nos resgatou da perdição eterna. Alamandará. E ele continua a ministração dele, no versículo 24. Agora ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E ele começa dizendo assim: a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Irmão, olha que coisa linda. Ele explica o que aconteceu. Ele fala sobre a vida de Jesus, sobre a exaltação, sobre a humilhação. Aí ele vem e fala da morte de Jesus. Agora ele vem e fala da ressurreição de Jesus. E a exposição da palavra, que é linda, irmão. Ele diz que a ânsia da morte não pôde reter. Todo mundo aqui já passou mal na vida, né? Todo mundo aqui já vomitou, né? Você já viu como é que é? O vômito vem? Você começa a passar mal, você começa a respirar. Você começa a respirar. Aí a boca vai enchendo d'água, você vai tentando engolir aquilo, chega uma hora que não dá. Não pode reter.
a morte não pôde reter a Cristo, querido. Não pôde reter. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Se já não era nada miraculoso saber que Jesus, querido, teria que morrer na cruz, a ressurreição dele também não foi nada assombroso, porque ele disse que ele iria morrer e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e foi exatamente isso que aconteceu. Só que daqui para frente, Pedro ele gasta um tempo com aquele povo, e ele começa a recitar o Salmo de número 16 que Davi escreve, e ele começa a dizer que aquilo que Davi falara, que ele não participaria ali de dor e nem de pecado, ele não estava falando dele. Quando o salmista Davi, ele diz assim, que se assentaria da semente dele num trono, ele não estava falando do filho dele carnal, ele estava falando de Jesus que se assentaria ao trono. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é chamado de Jesus, filho de Davi. Aí ele abre um espaço e diga que, olha, eu quero pedir licença para vocês e falar sobre o patriarca Davi. Davi não estava falando dele porque Davi morreu, e o túmulo dele está entre nós até nos dias de hoje. E quando ele falou essas palavras aqui, fazia 1000 anos que Davi tinha morrido, mas Davi não ressuscitou. Quem ressuscitou, querido, ao terceiro dia, foi o Senhor pela promessa que há de se cumprir na face dessa terra. Ele desceu até as entranhas do inferno, tomou a chave da morte, matou a morte, subiu e inaugurou a imortalidade na face dessa terra. Ele disse, não foi Davi, foi Jesus. Aí ele continua, querido, ministrando. E agora lá no 33, no Atos 2:33, ele fala sobre a exaltação de Jesus. Ele diz assim, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvis. Sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu o que o apóstolo Paulo, pregando aos Filipenses, disse. Olha aqui, lá em Filipenses 2:8, a Bíblia vai dizer assim, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, a qual o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. Aí, querido, sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos filipenses aqui, querido, e que o apóstolo Pedro estava dizendo sobre a exaltação de Jesus, que quando ele foi elevado ao céu, que ele se ascendeu ao céu e se assentou à destra do Pai, não tinha mais como exaltar. Ele diz, exaltado soberanamente. E quando não tinha mais como exaltá-lo, ele derrama o Espírito sobre a igreja. Ele recebeu a promessa do Pai, que derramaria do Espírito Santo. Queridos, olha isso. O apóstolo Pedro agora, ele vai falar sobre o senhorio do Senhor.
Atos 2:36, ele vai dizer assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Querido, ele estava simplesmente dizendo: não sou eu, não é ninguém daqui, não é Maria que está aqui, não é nenhum dos profetas que viveram no passado, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem falar sobre o senhorio, ele vem falar que ele é Rei dos Reis, mas que ele é o Senhor dos Senhores, e que eu e você temos que ter ele como o nosso Senhor. E ele finaliza aqui, irmãos, olha que coisa linda, a ministração dele, aleluia, em Atos 2:37, a pregação dele, queridos, do início ao fim. E a nossa ministração, ela tem que ser eficaz. Versículo 2:37 vai dizer assim: e ouvindo eles isso, compugnaram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: olha isso, o que faremos, homens israelitas? Você vê, querido, que a ministração é eficaz. O apelo não veio do pregador para aqueles que ouviam, mas daqueles que ouviam para o pregador. Uma vez eu fui pregar lá em Jesuânia. Quando eu terminei de pregar, o pastor da igreja pulou lá no meio da igreja e falou: eu preciso aceitar Jesus de novo. A ministração da palavra de Deus, querida, ela tem que ser clara, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que falar dos propósitos da salvação. Qual que foi a resposta de Pedro? No versículo 38, o que ele disse? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês: sempre foi, sempre será esta única palavra que vai trazer salvação ao homem: arrependimento. A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecado. O que faremos nós, Pedro? Arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o Espírito Santo, selado para o dia da redenção. Querido, hoje nós vemos aí igrejas com vários cultos e cultos e cultos. É libertação para cá, é libertação para lá, é libertação para cá. Querido, mesmo que uma pessoa ela seja liberta de possessões demoníacas, se a palavra de Deus não penetrar no seu coração e ela não se arrepender, ela não recebe a vida eterna. Desde a antiguidade,
a única palavra que ainda traz salvação: arrependei-vos. A partir do momento que o homem entende que ele precisa se arrepender, vai acontecer o que aconteceu aqui. A Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se arrependeram e entregaram a vida a Cristo. Entenda, queridos, ganhar dinheiro é bom. Entenda, ser curado é bom. Entenda, ser liberto é bom. Só que o melhor desta terra, enquanto você estiver vivo, é o arrependimento, para que nós venhamos a receber. Nós já temos, mas a entender que o que você precisa pregar para aqueles que não conhecem a Cristo não é milagre, não é cura e nem libertação, mas contar sobre a vida daquele que te salvou. Mas mostrar para aqueles que estão lá fora que só Ele pode lhe dar aquilo que você tanto precisa, que é a salvação da tua alma. Você pode aplaudir Jesus nesta noite?